Então vamos começar de novo. Boa noite a todos. É com muito prazer que a gente recebe todos aqui, inclusive os internautas. E estamos aqui mais um dia para a gente aprender um pouco mais, né? Então tem alguns recadinhos. Então, para quem chega pela primeira vez, nós temos palestra todos os dias, com exceção das sextas-feiras. E o cronograma de atividade encontra no quadro de avisos e também no nosso site. Sextas-feiras, temos às 19h30 o grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Então, é uma palestra que não está aberta ao público em geral, apenas aqueles que estiverem passando pelo problema de dependência. O curso básico da doutrina espírita, né, o primeiro ano, vai ser às quartas-feiras, a partir do dia 20 de fevereiro. As inscrições já estão abertas, o início vai ser após o carnaval, né, dia 20 de fevereiro, e quem tiver interessado deve procurar o plantão de atendimento. O trabalho social da casa consiste em distribuição de 62 cestas básicas, cadastradas, né? E que são distribuídos também, e que tem a distribuição de lanches na redondeza aqui para os moradores de rua. Tem quem gostaria de participar, ajudar, será muito bem-vindo. E também estamos recebendo perguntas ao vivo dos internautas, somente para o tema da palestra, que isso é importante, sobre o tema da palestra, né? Então, agora nós esses foram os recados e nós vamos nos preparando, então, para um agradecimento, para a gente dar início à palestra. Vou apagar um pouquinho. Então, vamos nos preparando, nos acalmando, entrando em sintonia com o plano maior. Agradecendo essa oportunidade que aqui nós estamos juntos mais uma vez para esse momento de aprendizado. E aqui também nós estamos reunidos para receber esses amigos, porque o tema dessa noite é um tema bem interessante e assim muito importante, que o tema da noite no caso, os companheiros difíceis. Então, nós vamos, nesse momento, envolver todos esses companheiros difíceis, esses que já se foram, que estão já no plano maior, que a gente vai estar em pensamento, vibrando por eles. Também nós vamos lembrar desses companheiros difíceis que estão junto conosco no dia a dia, no nosso trabalho, que a gente possa ter tolerância e que a gente possa ter também um carinho, um afeto por esses amigos. Por quê? Porque nesse momento que nós vamos aprender um pouco mais, a gente já vai vibrando por eles, porque eles vão estar aqui conosco em pensamento, porque no decorrer da palestra, eles vão estar sempre no nosso pensamento. Então, nós vamos pedir nesse momento que o Pai esteja conosco, para que abra nossa mente, para que a gente possa acompanhar bem a palestra, para que esse aprendizado possa ser interiorizado. Então, obrigado, Mestre Jesus, e vamos então pedir para o Luiz Henrique explanar o tema da noite, né? Que é o tema do livro Alma e Coração, de Francisco Cândido Xavier, e Companheiros Difíceis é o tema. Tá. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa assistência espiritual. É com muita alegria que nós estamos aqui, reunidos nessa noite, para nos confraternizarmos, nos harmonizarmos, trocarmos experiências, porque aqui, o expositor que vem aqui à frente é apenas aquela pessoa que refletiu a respeito do tema, que pensou um pouco ao longo da semana, do mês, e traz aqui as suas reflexões, sempre à luz
da doutrina espírita, do Evangelho, de Jesus, para nós refletirmos a respeito dessas lições que são sempre tão úteis no nosso dia a dia, que sempre nos ajudam na nossa caminhada, no nosso crescimento. Nós que estamos aqui em busca de uma resposta, em busca de equilíbrio, de mais paz, de mais amor, de vivermos bem conosco mesmo e com o nosso próximo. Então, que bom que nós já despertamos para essa realidade espiritual, que já estamos agora preocupados com esse nosso crescimento, com essa busca de novas informações, de uma resposta para muitas das nossas dúvidas. E aqui nós sabemos que nós vamos encontrar muitas respostas, nós vamos encontrar o consolo, a esperança, a fé. Então, o tema dessa noite, nós vamos falar a respeito dos companheiros difíceis. Ele foi retirado do livro Alma e Coração, e esse é um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, nós vamos falar aqui a respeito dos nossos companheiros difíceis. Mas, em primeiro lugar, quem será que são os companheiros aqui? Certamente que não são os companheiros e companheiras de um determinado partido político aí famoso que nós vamos nos referir. E também nós não estamos nos referindo aqui àqueles que vivem em união estável, não só. Mas os companheiros que nós vamos falar hoje são os nossos parentes, aquelas pessoas queridas que convivem no nosso lar, os nossos pais, nossos filhos, tios, irmãos, avós, netos, enfim, todos os nossos parentes. Namoradas, namorados, esposas, esposos, aqueles que vivem em união estável, os companheiros também. E também, além destes, nós podemos nos referir aos nossos amigos, aqueles amigos queridos, aquelas pessoas que nós escolhemos por afinidade e que vão compartilhar a nossa caminhada nos momentos de alegria, também nos momentos de dor. Eles que estão sempre ao nosso lado. E agora que nós esclarecemos quem são os nossos companheiros, quem será que são os companheiros difíceis a que Emmanuel se refere aqui nesse texto? Será que são os nossos pais, que muitas vezes pegam no nosso pé, na nossa casa, porque nós não cumprimos as nossas obrigações, nós não arrumamos a cama, não penduramos a nossa toalha, não lavamos a nossa louça e eles ficam sempre atrás de nós? Será que são os nossos filhos? Aqueles filhos problema, aqueles filhos que são rebeldes, que não respeitam as suas obrigações, não cumprem, não fazem as suas lições? Será que são aqueles parentes que resolvem pegar também no nosso pé, implicar conosco, com tudo que nós fazemos? Ou será também que são aqueles inimigos, aqueles que se dizem nossos inimigos? Nós vamos ver que não, também. Bom, a respeito dessas dificuldades de convivência, que nós vemos muitas vezes nos nossos lares, e às vezes até mesmo com os nossos amigos, colegas de trabalho, nós sabemos que isso é natural. Isso faz parte da nossa vida. Por quê? Porque nós vivemos em sociedade. E cada um é um ser, é um mundo. Cada um tem uma maneira de enxergar a vida, tem uma maneira de pensar, de sentir, de refletir. Muitas vezes nós temos num lar pessoas de mais de uma religião. Então, nós temos uma variedade muito grande de pessoas que estão... E isso é muito bom, porque nós crescemos com essa diferença. Nós crescemos no contato uns com os outros. E é natural que de vez em quando surjam atritos, surjam dificuldades, porque nós precisamos nos reajustar. Nós precisamos aprender a conviver com o outro. Nós precisamos aprender a ceder algumas vezes, a renunciar, porque nem tudo é do nosso jeito. Nós não podemos querer impor a nossa maneira de ver o mundo, de pensar as coisas para o outro. Então, de fato, quando nós estamos convivendo com o nosso próximo, surgem algumas divergências. Mas nós sabemos também que isso faz parte, nós vamos conseguindo administrar isso através de muito diálogo,
de muita compreensão, de renúncias, mas de qualquer forma isso faz parte. Também sabemos que no nosso lar aprendemos inclusive na doutrina espírita, que nós temos o nosso parentesco espiritual. Então nós temos aqueles parentes com os quais nós nos identificamos, nós sentimos uma grande alegria de conviver, há uma comunhão de pensamentos, de atitudes. Nós nos sentimos bem ao lado desse parente querido, ele nos ajuda no nosso progresso. E nós aprendemos na doutrina espírita que esse é o parentesco espiritual. E que muitas vezes ele já vem até mesmo de outras vidas. E nós estamos no mesmo lar para que possamos conviver juntos, para que possamos crescer, para que um possa ajudar o outro. E muitas vezes esse parentesco espiritual não necessariamente está na mesma família. E aí são os nossos amigos queridos, aquelas pessoas que nós temos uma afinidade tão grande, às vezes muito maior do que, por exemplo, o nosso irmão no nosso lar. Que nós nos damos muito melhor. Então, muitas vezes, esse é o nosso parente espiritual também. Que nós já temos um contato, uma convivência de outras vidas. Então, nós nos reencontramos aqui no planeta Terra para seguirmos a nossa missão, para que um possa ajudar o outro. Por outro lado, nós temos também aqueles parentes difíceis. Aquela pessoa que já não comunga do mesmo ideal, que pensa de uma maneira diferente da nossa, que tem outras atitudes, outra visão do mundo. E esse é o parentesco corporal, que também nós aprendemos na doutrina espírita, que muitas vezes nós estamos juntos, nós estamos no mesmo lar, porque nós precisamos aprender a nos amar. Talvez em outra vida nós tenhamos nos desentendido, tenhamos prejudicado uns aos outros. Então nós acabamos renascendo no próprio lar, para que nós possamos nos amar, para que nós possamos aprender a convivermos uns com os outros. É bem verdade que nem sempre nós temos sucesso nessa empreitada. Sabemos que há esses parentes difíceis que não aceitam essa convivência, que acabam tentando impor a sua maneira de ser, de pensar, que acabam subjugando, maltratando o outro, escravizando. Realmente é lamentável, é uma pena, mas nós sabemos que isso acontece. Mas daí a importância do Evangelho do nosso Mestre Jesus para nós compreendermos isso e vivermos de uma maneira melhor, mais harmoniosa com todos aqueles que estão ao nosso lado, principalmente com esse nosso parente difícil. Também falamos dos nossos inimigos, que são aqueles ditos inimigos que não têm afinidade conosco, eles não se simpatizam, eles dizem que não vão com a nossa cara e acabam sendo maledicentes, procurando nos prejudicar, muitas vezes gratuitamente, sem nós termos feito nada. E também nós vamos entender que isso muitas vezes tem origem em outras vidas. Mas, meus caros, Emmanuel aqui, ele não quer se referir. Ele não está se referindo no texto nem a esses parentes difíceis, nem a esses ditos inimigos. Quando ele se refere aos companheiros difíceis, na verdade, ele está querendo dizer sobre aqueles nossos parentes queridos, amigos também queridos, que nós gostamos de conviver. Temos aquela comunhão de pensamentos, de ideal. Porém, de uma hora para outra, esse nosso parente, esse nosso amigo, resolve seguir um outro caminho, resolve nos abandonar, nos larga nesse nosso ideal, no nosso projeto. E sabemos o quanto isso é difícil, porque são aquelas pessoas que comungam de uma afinidade, da nossa intimidade, e de repente elas se afastam de nós. Muitas vezes, quando nós buscamos o nosso crescimento, procuramos um novo rumo, um progresso, crescermos, estudarmos, aprendermos mais a respeito do Evangelho, esses nossos amigos, parentes, nos criticam. Muitas vezes não entendem esse nosso propósito. E aí a convivência começa a se tornar difícil. É como um trem
que está chegando na plataforma, e nós temos esse convite para entrarmos no trem, porque nós vamos para novos lugares, nós vamos descortinar novos mundos, vamos procurar novas amizades, novas possibilidades, novos conhecimentos. Porém, esse nosso amigo, esse nosso parente, ele não deseja entrar nesse trem. Ele fica estacionado. Ele está acomodado naquele seu quarto escuro, naquele cantinho. Ele não deseja seguir viagem. E aí nós ficamos naquele dilema. Afinal, nós entramos nesse trem, seguimos viagem, ou nós permanecemos? Ficamos na plataforma com essa pessoa querida. Para aquele que já tem algum conhecimento da doutrina espírita, aquele que já conhece um pouco a respeito do Evangelho do Mestre Jesus, ele sabe que ele não pode permanecer estacionado, que ele precisa continuar crescendo, que ele precisa seguir o seu caminho. Então é até com muita tristeza, mas ele acaba entrando nesse trem. Ele acaba seguindo viagem, seguindo o seu rumo. Claro que ele fica triste, porque era uma pessoa que ele gostava, que ele tinha muita afinidade. E aí o que nós podemos fazer por esse companheiro difícil? Em primeiro lugar, nós precisamos respeitar o livre-arbítrio. Nós não podemos impor nada, porque se o outro deseja permanecer, nós não podemos obrigar ninguém. Como nós falamos aqui, nós temos que respeitar uns aos outros, temos que respeitar o outro. Então só nos resta respeitar o livre-arbítrio do outro, mas nós podemos também fazer uma prece por ele. Uma prece por esse parente, amigo querido, para que Deus, para que Jesus, para que os bons espíritos possam ajudá-lo, possam iluminá-lo, possam orientá-lo nesse novo caminho. E quem sabe lá na frente ele não resolva despertar para essa realidade também do espírito, não resolva também estudar, conhecer mais. E aí, quem sabe, ele não vai poder seguir esse caminho conosco. Talvez ele ainda não esteja preparado, talvez ainda não seja o momento. Mas vamos ter paciência. Sabemos que lá na frente nós vamos nos reencontrar. E também não vamos julgá-lo, não vamos recriminá-lo. Afinal, quem somos nós? Nós também temos inúmeros defeitos, já erramos muito, ainda temos inúmeras arestas a serem aparadas, ainda precisamos aprender muito, caminhar muito. Então, quem somos nós para julgarmos o nosso próximo? E nós também não sabemos o dia de amanhã. Pode ser que também amanhã nós venhamos a cair, nós venhamos a estacionar. Então, nós não podemos julgar ninguém, precisamos respeitar o nosso próximo. Mas, de qualquer forma, isso é importante para que nós também possamos aprender a trabalhar desde já o nosso desapego. O desapego material, o desapego emocional. E, de fato, nós vivemos aí no mundo, numa sociedade capitalista. Então, a cada momento surgem, graças à ciência, à tecnologia, novos bens, novas tecnologias, tudo para a melhoria da sociedade, do homem, em termos também da ciência, da medicina. Nós melhoramos a saúde, nós temos mais condição de nos mantermos por mais tempo, de cuidarmos da nossa saúde. Há muita coisa benéfica sendo feita. Porém, o que acontece? Nós percebemos muitas vezes que as pessoas acabam ficando tão preocupadas com essa questão dos bens materiais, muitas vezes trabalham tanto, tão freneticamente, que elas acabam não tendo tempo para o próximo, para a sua família, para os seus amigos. Elas estão sempre ocupadas, estão sempre em busca do dinheiro, sempre em busca de um bem material. Então é o celular novo que sai, é o carro, um novo modelo, é uma casa bonita. Nada contra, nós não podemos também condenar isso. Afinal de contas, não é errado também nós querermos viver com mais conforto, com mais luxo. Não há erro, não há nenhum erro nisso. O problema está em nós acharmos que a felicidade está só nisso. Até porque nós podemos ficar felizes momentaneamente. Mas logo vão surgir novos bens,
um novo celular, um novo carro, uma casa mais bonita, e aí? Nós vamos ficar correndo atrás desses bens, da atualização desses bens, até quando? Então nós sabemos que nós precisamos sim trabalhar, precisamos nos manter, mas vamos também olhar para o nosso lado. Vamos ver aquele nosso irmão que está precisando. E muitas vezes no nosso lar. É um parente que está precisando da nossa palavra amiga, está precisando da nossa companhia, do nosso carinho, da nossa atenção. Um amigo também, muitas vezes está precisando falar conosco, e hoje a gente quase não tem tempo para falar, ainda mais diante dessas tecnologias, é só e-mail e essas redes sociais em que a gente se comunica, e as pessoas não se falam mais. Elas não têm tempo para ouvir o outro, para trocarem ideias, conhecimentos. Então é muito importante que, inclusive, como nós podemos falar que nós somos felizes se nós ainda vemos muitos irmãos nossos ainda passando fome. E nós vamos ver que no mundo, por exemplo, de acordo com pesquisas realizadas em 2010, nós temos 1 bilhão de pessoas, um pouco mais, que passam fome. Então vejamos que é mais de 10% da população mundial que passa fome. No Brasil também, nós temos mais de 11 milhões de brasileiros que passam fome. Então é muita gente ainda que precisa ser ajudada, que precisa de um apoio. Então nós não poderemos dizer que nós seremos felizes enquanto nós vermos um irmão nosso passando alguma necessidade, sofrendo, seja materialmente, seja emocionalmente. E aquele que se apega aos bens materiais, ele também sofre muito. Por quê? Todos nós sabemos que vai chegar o momento do nosso desencarne, que vai chegar o momento em que nós iremos para o plano espiritual. E aí essa pessoa que está apegada aos bens materiais, ela sofre muito. Por quê? Ela se dá conta de que, na verdade, ela não era proprietária de nada. Afinal, aliás, todos nós somos meros usufrutuários de todos os bens que nos são confiados. E é com muita tristeza que essa pessoa, que não consegue ainda despertar para a vida espiritual, que não consegue ainda seguir esse novo caminho, é com muita tristeza que essa pessoa vai ver os seus bens sendo dilapidados, a briga entre a família, e aí ela se dá conta disso. Então que nós também possamos trabalhar esse desapego material e também o desapego emocional. Isso é muito comum. As pessoas se apegam muito às pessoas. Muitas vezes nós confundimos o amor que é aquele sentimento que liberta, o amor que é aquele sentimento que respeita o próximo, que deixa o outro ser quem ele é, que aprende a conviver com o outro, que ajuda no seu crescimento. Muitas vezes confundimos esse sentimento do amor com a paixão, com o apego, aquele egoísmo que não quer deixar o outro crescer, que aprisiona o outro, que não deixa o outro seguir o seu caminho, que não deixa o outro crescer, com medo de que ele vá nos abandonar. Então nós precisamos, meus caros, trabalhar esse desapego material, o desapego emocional, até porque, amanhã ou depois, sempre sabemos que vai acontecer essa separação. Seja porque esse nosso amigo querido ou parente resolveu seguir um novo rumo, seja porque ele desencarnou. E nós sabemos que nós estamos aqui, viemos sozinhos, e iremos sozinhos também. Nós estamos aqui para convivermos uns com os outros, para trocarmos experiências, e sabemos que essa convivência é temporária, é por um tempo. Então que nós possamos aprender a trabalhar esse desapego desde já, para não sofrermos lá na frente. Então, vamos também nos lembrar do nosso Mestre Jesus, ele que sempre foi, que é o nosso exemplo. Ele que deixou o seu mandamento de amor, mas que também exemplificou o perdão, a caridade, a prática do amor ao próximo. Ele que seguiu o seu caminho no começo,
enquanto ele pregava, havia uma multidão que o ouvia, os discípulos que estavam com ele. Porém, chegou o momento do testemunho, aquele momento em que ele teve que caminhar sozinho, em que ele esteve só. Porém, ele continuou a sua caminhada, nos mostrando que nós também devemos continuar a nossa caminhada. É claro que não é fácil. Nós sofremos quando nós temos que nos separar de alguém querido. Porém, nós sabemos também que essa separação é temporária, porque esse nosso amigo que tomou um novo rumo, infelizmente, se ele não seguiu o caminho do Evangelho, o caminho de Jesus, nós sabemos que lá na frente ele vai sofrer as consequências. Como nós falamos, se a pessoa não aprende pelo amor, ela vai aprender pela dor. Então vai chegar um momento em que a pessoa vai cair, em que a pessoa vai sofrer, e aí talvez seja o momento dela despertar. Talvez seja o momento dela se reencontrar, dela se reconectar com a doutrina, com o Evangelho, com Deus, com Jesus. E é aquele momento em que nós vamos poder nos reencontrar, em que nós vamos poder caminhar juntos novamente. Muitas vezes, nesse nosso caminho, nessa nossa caminhada, que nós precisamos nos fortalecer, precisamos ser fortes, muitas vezes nós estamos sozinhos, de fato. É como aquele alpinista que vai escalar uma montanha bem íngreme, e há uma multidão, muitas pessoas que seguem com ele. Porém, ao longo do caminho, alguns vão se cansando, e aí ficam, na estrada, e aí ele vai subindo. Conforme ele vai subindo a montanha, outros vão desistindo, e ele percebe que quanto mais alto ele chega, mais sozinho ele está. Até que ao chegar ao topo, ele provavelmente vai chegar sozinho ou com companheiros que dá para contar na mão. Porém, somente aquele que chegou ao topo da montanha é que vai ter a alegria de poder ver toda a paisagem, é que vai poder dizer, eu venci, eu consegui. Somente aquele que chegou ao topo. Então assim acontece também com o nosso crescimento espiritual. Não é fácil. Alguns momentos nós temos alguns desafios, alguns momentos nós nos sentimos sozinhos. Porém, nós sabemos também que nunca estamos sós, porque Deus, Jesus, os bons espíritos, eles estão sempre conosco. Eles estão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos apoiando, nos dando forças. Então, nesse crescimento, é importante que nós possamos ir renunciando aos prazeres, aos bens, a esse lado material, que nós possamos eliminar dos nossos corações o orgulho, o egoísmo. E os espíritos também nos ensinam que a grande maioria, todos os males do planeta, eles se originam do orgulho, do egoísmo. Que nós possamos aprender a conviver melhor com o nosso próximo, o nosso parente, o nosso amigo querido, que possamos ouvir mais, possamos perdoar cada vez mais, que possamos ser tolerantes, que possamos aprender, buscar conviver harmoniosamente com o nosso próximo. Não vamos ser nós aquele parente ou amigo difícil. Não vamos ser nós que vamos dificultar a convivência uns com os outros. E para isso é muito importante o diálogo, é muito importante essa troca, que nós possamos realmente nos darmos a mão, que nós possamos realmente estarmos uns com os outros. Vamos também nos ligar a Deus, a Jesus, pedindo em preces para que eles nos ajudem, para que eles nos apoiem na nossa caminhada, sobretudo naqueles momentos difíceis em que nós nos sentimos sozinhos. E que nós, porém, assim como Jesus, que foi ao Calvário e seguiu sozinho o caminho no final, nós também, se nós buscarmos o nosso crescimento, se nós formos perseverantes, certamente que nós vamos chegar ao final mais felizes, mais alegres, mais em paz conosco mesmo. E aí esse é o nosso maior tesouro. Esse é o tesouro que nós vamos carregar conosco e que traça nenhuma vai roer, ladrão nenhum vai roubar, e nós vamos poder levar, aí sim, esse nosso tesouro para onde estivermos. Ele vai nos acompanhar em bênçãos, em alegrias, em paz, em equilíbrio. Esse é o tesouro que nós vamos carregar conosco, que nós devemos buscar. E também, diante dos infortúnios da vida, das dificuldades,
Não vamos nos afastar do mundo, não vamos nos afastar das pessoas. A esse respeito, há uma história de um homem que ele entendeu que ele queria se encontrar com o Mestre Jesus. E ele achava que para isso ele precisaria se afastar dos homens, das pessoas, de tudo. Ele deveria apenas estudar, estar em oração, em prece. Então, a todo momento que era solicitado uma ajuda, um contato com o próximo, uma troca, ele se esquivava, com medo de se perder, com medo de não conseguir ver o Mestre Jesus. Porém, como para todos nós, chegou o dia em que ele desencarnou. E nesse momento, ele chega até o reino celeste, ele fica muito feliz, porque, segundo ele irá se encontrar com o Mestre. E eis que um anjo vai recebê-lo. E esse anjo diz, olha, você estudou muito, você fez muitas preces, e é por isso que você também teve o merecimento que eu viesse até aqui falar com você. Porém, você ainda não pode entrar. Você ainda não está preparado para se encontrar com o Mestre Jesus. E ele questiona, mas por quê? Eu que não fiz nenhum mal, eu que só fiquei no meu canto fazendo preces, eu que evitei o mundo, que evitei as pessoas, que evitei tudo, para não me contaminar, por que eu não posso ver o Mestre? Eu que não fiz o mal. E aí o anjo diz, você não fez o mal, mas também não fez o bem? Havia tantas pessoas que precisavam de você, e você se esquivou, você se fechou, tantas pessoas precisando do seu amor, e você fechou esse amor, deixou esse amor só para você, você foi egoísta. Então é preciso que você volte. Você desenvolveu a asa da inteligência, a asa do conhecimento, mas é preciso que você desenvolva também a asa do amor. Esse amor que nós vamos conquistar na convivência uns com os outros, a partir do momento que nós vamos ajudando o nosso próximo, sendo caridosos, tendo uma palavra de carinho, de amor, de consolo. A partir do momento que nós ajudarmos aquele nosso companheiro, seja moralmente, materialmente ou moralmente, aí sim nós estaremos colocando em prática esse amor que Jesus espera de nós. E para falar de amor, ninguém melhor do que Paulo de Tarso. Ele que na primeira epístola aos Coríntios, ele nos diz que o amor é paciente, que o amor é benigno, que o amor não é invejoso, ele não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, que ele não é mal, que ele não se irrita, que ele respeita o próximo. Que o amor tudo tolera, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. O amor nunca falha. Então, que nós possamos aprender a amar o nosso próximo. E também esse nosso companheiro difícil que nós vimos aqui. Numa conversa entre Jesus e Pedro, Jesus diz a Pedro que a grande maioria de nós sabemos conservar, mas nós não sabemos nos privar. E na construção do reino de Deus, muitas vezes é importante que nós possamos treinar o nosso desprendimento, o nosso desapego. E ele orienta os apóstolos, os seus discípulos, que eles possam também se desapegar, que eles possam ser livres, para que possam ouvir a providência divina e eles sigam aonde for necessário na construção desse reino dos céus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, Jesus nos diz para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Então, meus caros, vamos sim fazer a prece pelo nosso companheiro difícil, mas vamos seguir o nosso caminho, vamos seguir essa nossa caminhada, buscando essa construção do reino de Deus em nós, buscando ajudar o nosso próximo, buscando essa justiça de que Jesus nos fala. Na certeza de que assim agindo, tudo mais que nós desejamos, aquilo que nós almejamos, nos será acrescentado. Muita paz a todos. Então, aqui é do
Boa noite. Parabéns pela palestra. Então é do Dalmo. Boa noite, Luiz. Parabéns pela palestra. E quando os companheiros difíceis são nossos filhos, que estão sob nossa responsabilidade, podemos forçá-los a seguir o mesmo caminho do bem que seguimos? Boa noite. Obrigado. Né? Bom, enfim, quando nós falamos a respeito aqui dos nossos companheiros difíceis, e como nós falamos, são aqueles nossos parentes queridos que convivem conosco também, e como ele falou, os nossos filhos queridos são, algumas vezes são aqueles companheiros difíceis, porque muitas vezes se tornam rebeldes, nós ensinamos, educamos, mas muitas vezes eles não querem nos obedecer. Bom, enquanto pais, nós temos sim a responsabilidade por eles. Então nós devemos dar a melhor educação, os melhores princípios, lembrando que educar não é só dar conhecimento, não é só dar regras de boa etiqueta, de uma boa educação, de bom comportamento social, mas é também nós passarmos para os nossos filhos, para as crianças, os valores morais, de honestidade, de justiça, de respeito aos mais velhos, de respeito ao próximo, de ajuda no nosso lar, da caridade, da troca, os valores também espirituais, e aí independente da religião, mas esses valores, falarmos de Deus, de Jesus, da importância de se praticar o bem, da prática da caridade. Então, de fato, enquanto a criança, ela é muito importante que ela receba todas essas noções. Até porque nós aprendemos na doutrina espírita que até os 7 anos é aquele momento em que o espírito ele está se reajustando, né, nessa nova realidade. Então, é um momento muito importante para que aquele espírito que está reencarnando possa receber essas boas educações, para que ele possa ser bem orientado. Claro que depois, quando esse filho se tornar maior, um adulto, aí sim nós precisamos, como nós falamos, temos que respeitar o livre-arbítrio. Afinal de contas, nós fizemos a nossa parte. Nós educamos, passamos essas boas lições, não só dessa parte intelectual, mas também a questão moral, a questão religiosa. Encaminhamos os nossos filhos para a escola, para um centro espírita ou para uma igreja, enfim. Direcionamos o nosso filho para essa questão religiosa também, despertamos nele essa importância de se cuidar da parte espiritual. Então nós fizemos a nossa parte, cuidamos da parte intelectual, da moral, da espiritual, da física. Mas sabemos que há um limite para tudo, né? Então, chega um momento em que esse filho ele também precisa seguir o seu caminho, em que ele se torna um adulto. É como os animais, né? O passarinho lá ele vai cuidar do seu filhote até o momento em que esse filhote vai alçar voos e vai seguir o seu caminho. Então, a diferença é que nós ficamos um pouco mais de tempo, né? Hoje em dia, então, nós prolongamos bastante, né, essa educação, essa criação. Mas estejamos convictos de que nós fizemos a nossa parte, tenhamos essa paz de consciência de que nós lançamos as sementes. Agora, germinar, cuidar dessa semente, fazer com que ela germine, cresça e frutifique, isso depende de cada um. Nós não vamos poder fazer isso por ele. Nós não vamos poder pegá-lo no braço e falar, olha, vem aqui, você tem que fazer isso. Não. Mas fizemos a nossa parte, aí é com ele. E por mais que ele não queira respeitar ou resolva seguir um outro caminho, como nós falamos, vamos fazer a prece. Vamos nos apegar a Deus, a Jesus, pedindo para que eles o orientem, para que eles estejam acompanhando, orientando. Por quê? Mesmo que essa pessoa não siga, sabemos que isso é temporário. As sementes foram lançadas, estão ali. Então vai chegar um momento em que essa pessoa vai acordar, que essa pessoa vai despertar e ela vai se reajustar e vai seguir esse caminho junto conosco.
Obrigada. Tem uma da Joana, ela diz assim: Luiz, como fica a responsabilidade daqueles que abandonam o bom caminho e seus compromissos conosco? Obrigada, Joana. Obrigado, Joana. Bom, cada um tem que fazer a sua parte. Nós sabemos disso. Cada um tem o seu compromisso. Antes de reencarnarmos, nós já traçamos um plano do que nós iremos fazer. E aí, como nós falamos, isso depende de cada um. É uma responsabilidade individual. E sabemos que aquele que foge aos seus compromissos, que resolve desertar, e muitas vezes até nos abandona, não quer seguir esse caminho conosco, sabemos que ele vai responder por isso. Mas também não vamos ser nós que vamos lançar na cara, que vamos ser os algozes, que vamos perseguir. Não. Deixemos ele seguir o caminho dele. Não vamos também, como nós falamos, nos tornar esse companheiro difícil. Vamos seguir o nosso caminho, até porque o que nos cabe é fazermos essas preces, nós fazermos boas vibrações para essas pessoas, para que elas possam se reajustar. Até porque, se elas se afastaram, como nós falamos, isso é temporário. Vai chegar um momento em que ela vai se reencontrar. E até porque também essa pessoa, ela vai responder perante a providência divina, e muitas vezes, quem é que vai nos acusar quando nós não estamos seguindo o bom caminho, quando nós nos desertamos? Será que nós precisamos de alguém que nos aponte isso? Alguém sabe quem que nos aponta? A nossa consciência. Exatamente. Então a pessoa chega um momento em que a consciência dela vai apontar esse erro, e aí ela vai se reajustar. É o que nós esperamos. Agora está aberto para o pessoal fazer as perguntas ou colocação. Luiz, pode um espírita ser invejoso? Bom, nós não somos perfeitos ainda, não é, seu Américo? Todos nós temos os nossos defeitos. Sim. Mas todos nós estamos ainda no caminho, né? Todos nós estamos tentando nos melhorar. Ninguém ainda é perfeito. E cada um aqui sabe aonde precisa se melhorar. Se nós formos analisar a nossa consciência, cada um sabe. Então, nós temos aquela pessoa que precisa trabalhar, sim, a inveja, que precisa trabalhar os ciúmes, que precisa trabalhar o desapego, precisa trabalhar o amor ao próximo, evitar a maledicência, que é algo também tão comum entre todos, né? Sim. Então, quer dizer, o ideal é que nós nos libertemos, claro, de todos os vícios, de todos os defeitos, mas sabemos ainda que não somos perfeitos. Nós estamos a caminho, e aqui vindo ao Centro Espírita, ouvindo a palestra, né, na internet, lendo a doutrina espírita, nós já conseguimos identificar em nossas vidas aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que precisamos reajustar. Então, que nós possamos eliminar essas ervas daninhas dos nossos corações, dos nossos pensamentos, atitudes, e que os nossos pensamentos possam ser só os melhores, os mais elevados, os mais otimistas, os de mais esperança, porque eles vão acabar se refletindo também nos nossos sentimentos e nas nossas atitudes. E aí, certamente, que nós, estudando a doutrina, ouvindo as palestras, nos conscientizando, nós vamos aprendendo também que nós precisamos conquistar virtudes, e nós vamos treinando isso no nosso dia a dia. E aí nós vamos fazendo com que essas sementes que nós recebemos, que elas frutifiquem no nosso dia a dia. Bom, ele não estuda, né? Ele precisa estudar, então. É algo que ele precisa melhorar. Sim, mas ninguém é perfeito ainda, né, Sr. Américo? A gente também não pode julgar o próximo, nós não podemos condenar, nós não podemos perseguir, temos que respeitar, né, o próximo e sermos misericordiosos.
assim como Deus é conosco, nós também erramos muito e sempre pedimos perdão e misericórdia. Vamos pedir também para os nossos companheiros, pedir para que eles possam se reajustar, que possam acordar, que possam despertar para essa nova realidade. Mais alguém gostaria de fazer uma colocação? Que bom, né? Que bom. Todo mundo entendeu. Que bom. Bom, então, Obrigada, Luiz. Obrigado pela atenção de todos. Uma excelente semana. Então agora convidamos todos para que a gente participe dessa vibração. Essa vibração de amor que tem um endereço. Essa vibração que vai para todos esses companheiros difíceis que já desencarnaram. Então vamos nos conscientizar desses amigos que já partiram, que a gente possa envolvê-los nesse sentimento de amor, que se por um acaso eles nos atingiram de alguma forma, eles possam ser envolvidos com os nossos sentimentos de carinho. Vamos lembrar também desses companheiros que estão conosco no nosso dia a dia, os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos, os companheiros de trabalho, os companheiros de caminhada mesmo, pais, irmãos, maridos. Vamos envolvê-los todos nessa vibração de respeito. Talvez eles não tiveram essa oportunidade que nós estamos tendo agora, que é de aprender um pouco mais desse esclarecimento. Então, como a gente já aprendeu um pouco, vamos lembrar deles com esse sentimento de compaixão. Também vamos lembrar aqueles amigos, companheiros, que por algum motivo nos deixaram, não quiseram compartilhar da caminhada conosco. Não se sentiram, talvez, não se sentiram tão à vontade para caminhar, querem ainda um pouco mais de tempo. Então vamos envolvê-los também, mesmo que nesses momentos eles nos trouxeram alguma tristeza. Então vamos envolvê-los também. E assim, Pai, mais uma vez estamos agradecidos por todo esse aprendizado que aqui nos fez hoje presentes. Que esse aprendizado possa nos dar o caminho para que a gente possa galgar um pouquinho mais a cada dia. Obrigado, Senhor. Obrigado por esses companheiros que fazem parte da nossa evolução. Muito obrigada. Que assim seja. Vamos passar então agora para os passes. E agradecemos por todos esses momentos que aqui estivemos juntos. Que assim seja.